Olá, me chamo Natália Maria Vicentini e estou aqui para apresentar um trabalho de engenharia de estrutura metálicas sobre obras de arte metálicas. No enunciado desse trabalho, temos onde observamos ao longo dessa disciplina que existem diversos tipos de estruturas que sustentam obras de artes metálicas. Dentre elas, temos a viga reta que sustenta o tabuleiro, as estruturas entreliças, as estruturas estaiadas e as estruturas pênseis. Podemos ter diversas aplicabilidades para essas estruturas e são utilizadas de acordo com a necessidade de projeto. Além disso, o detalhamento dessas estruturas devem ser coerentes com a execução de cada um dos projetos. Assim, a atenção ao tamanho das peças, posição dos parafusos, dimensionamentos das peças devem ser coerentes para evitar erros referentes ao detalhamento do projeto. Sobre as estruturas mencionadas, explique quais são os parâmetros que norteiam as escolhas de cada uma dessas estruturas em detrimento das demais. Sobre os erros de detalhamento mencionados, explique como eles podem ocorrer e como impactam na execução da estrutura. As estruturas que serão citadas, temos entre elas viga reta que sustenta o tabuleiro, as estruturas entreliças, as estruturas estaiadas e as estruturas pênseis. Trazendo a viga reta mista, esta é uma das estruturas mais encontradas no país e no mundo. Ela é ideal para vencer vãos de até 40 metros, com uma simplicidade de execução e projeto muito grande. É excelente para locais poucos complexos e urbanos. Em alguns casos, deve ter-se um cuidado com a flambagem da alma. Dessa forma, se as almas forem esbeltas, há a necessidade de utilizarem enrijecedores. Já quando falamos em estruturas entreliças, apesar de parecerem muito complexas, as pontes entreliças são um tipo de estrutura muito simples e utilizados em elementos esbeltos em sua composição. Geralmente, os elementos têm apenas esforços de compreensão e tração, o que pode facilitar o projeto e execução desse tipo de ponte. Para esse tipo de estrutura, deve ser feita a análise técnica, tendo-se em vista que os custos podem ser maiores. Então, quando comparamos esse tipo com outras estruturas em vistas, é muito utilizado nas passarelas urbanas. Já as estruturas estaiadas, o estai é uma solução similar às pontes pênseis, que vamos falar daqui a pouco. Utilizam cabos para suportar os tabuleiros contínuos, porém esses cabos são ligados diretamente às torres e os esforços são transmitidos para os apoios. Os estais podem ser utilizados não só em viadutos, mas também em passarelas e pontes, quando há necessidade de vencer grandes vãos. Um problema desse tipo de estrutura é que a carga que é transmitida para a torre é muito alta e há necessidade de uma estrutura de fundação muito robusta, além de uma análise consistente do solo em que ela é implantada. Nas estruturas pênseis, essas pontes são utilizadas como alternativa para vencer vãos muito grandes e retilíneos, como rios, mares e lagos. O tabuleiro contínuo é sustentado por cabos ligados a outros cabos principais. O material desses cabos deve ter uma resistência muito alta para suportar os esforços que eles são aplicados. Dessa forma, deve-se ter um cuidado muito grande com as escolhas dos materiais e das soluções adotadas. Conforme dito anteriormente, foi apresentado então as características estruturais e de formas construtivas de cada ponte, as suas ressalvas e também as suas vantagens. Agora vamos citar então as cargas de projeto, que é necessária para as escolhas e parâmetros de decisões quando falamos dessas estruturas. As cargas permanentes são aquelas consideradas permanentes ao longo de sua vida útil. As principais cargas permanentes a serem adotadas são as cargas permanentes provenientes do peso próprio dos elementos estruturais, que essas cargas são consideradas a partir da definição do tipo de estrutura a ser adotada e a partir daí é feito um conjunto com o dimensionamento das peças estruturais. E as cargas relativas ao peso da pavimentação e revestimentos dormentes
revestimentos, dormentes, lastros, guarda-corpos, etc. Esse tipo de carga varia conforme o projeto de cada obra de arte. Ela vai variar conforme o projeto e por se tratar de pontes e viadutos ou de passarelas. Agora, quando falamos de cargas variáveis, as cargas variáveis são aquelas que têm uma variação significativa, em torno da sua média ao longo da vida útil da estrutura. Temos as cargas móveis, essa carga é muito específica de cada projeto. Ela se refere a todas as cargas relacionadas ao tráfego que será realizado na obra de arte metálica. Já a força de construção são as cargas geradas por equipamentos ou materiais que auxiliam na construção da obra de arte. Geralmente, elas acontecem na execução de pontes ou passarelas longas. Cargas de vento, essas cargas devem ser consideradas e existem parâmetros para as considerações em diversas organizações, tanto no Brasil quanto em âmbito mundial. A interferência do vento em algumas estruturas podem ser extremamente relevante, e a gente veio aprendendo aí que essas cargas de projeto, elas são muito importantes, como a gente pôde aprender e exemplificar com a história, né? Já a pressão de água em movimento são cargas que referem-se à pressão do movimento das águas em pilares e elementos de fundação, e são aplicáveis em pontes e passarelas utilizadas para transpor, por exemplo, rios e mares. Empuxo de terra causado por cargas móveis, ao entrar e sair de pontes, passarelas ou viadutos, os veículos e pessoas geram uma pressão, que é adicionada às pressões já existentes. Dessa forma, deve ser levado em consideração o valor dessa pressão no projeto de uma obra de arte especial. De modo geral, é considerado na cabeceira da estrutura um valor de carga uniformemente distribuído para um veículo tipo. Já as variações de temperatura, a ação do Sol diretamente na superfície das estruturas de pontes, viadutos, passarelas, gera uma variação de temperatura que deve ser considerada no projeto da estrutura. Essa variação pode ser uniforme, linear e igual em faces opostas, variando no interior da peça. Cada tipo de variação gera uma deformação na estrutura e terá um efeito nas peças que o compõem. Quando falamos de cargas excepcionais, as cargas excepcionais a serem consideradas podem ser choques de objetos, explosões, fenômenos naturais pouco frequentes, sismos, enchentes, catástrofes, etc. Ou seja, são aquelas cargas que têm uma duração extremamente curta, uma probabilidade baixa de ocorrência ao longo da vida útil da estrutura, mas a verificação da resistência dos pilares quanto ao impacto de embarcações deve ser feita, a fim de quantificar os danos e elaborar o projeto com a possibilidade de se fazer uma intervenção na estrutura danificada, sem que seja comprometida a estrutura da ponte como um todo. E além disso, cada projeto deve atender à necessidade da situação em que está inserido, considerando reforços e adaptações que forneçam mais segurança para resistir a esses eventos, dependendo da necessidade ou importância para a obra de arte para o cliente. Erros de detalhamento. Erros comuns. O dimensionamento de elementos estruturais existe extrema atenção ao processo como um todo, desde a etapa de concepção existentes algumas peculiaridades que devem ser levadas em consideração para o produto final, atendendo às necessidades que irão ser impostas. Uma questão também que é muito importante para evitar falhas de projeto é a verificação das condições que são impostas de utilização para que a norma estrangeira seja adaptada de maneira coerente com a realidade local. É comum a replicação das normas internacionais no Brasil e, em alguns casos, as considerações feitas nesses países não são as mesmas que devem ser utilizadas no país. Dessa forma, devem ser feitos alguns ajustes, como a adoção do trem tipo, verificação quanto às cargas de ventos, que podem variar de região para região, entre outros. Outro erro comum é a utilização de materiais que não são coerentes com a utilização. Em muitos casos, devem ser avaliados como a estrutura se movimenta para entender qual tipo de aço deve ser utilizado na obra de arte metálica.
Em pontes que têm uma grande movimentação em momentos fletores variantes, a estrutura sofre bastante com a fadiga de seus elementos estruturais, como a pensa rompida nessa figura de ruptura por fadiga. Assim, os materiais devem ser reforçados e devem ser colocados enrijecedores para evitar ruptura por fadiga. Outro ponto que pode ter um dimensionamento ineficaz é a ligação entre as peças que formam o sistema estrutural. Na maioria dos casos, esse erro está ligado à região de peças onde é feita a ligação, e pode ocorrer ruptura por rasgamento da peça ou por fadiga, como ocorre nessa figura aqui de trinca em ligação. Mas, em alguns casos, a previsão de parafusos subdimensionados ou soldas ineficientes pode ocasionar um comprometimento da estrutura. Outra falha importante que decorre da previsão em projeto de obras de arte metálicas está na especificação do sistema de proteção contra agentes externos. Esse tipo de proteção ele varia de local para local, a depender da classe de agressividade ambiental em que ele se encontra. Dessa forma, os projetos não podem ser simplesmente replicados e fazer considerações desse tipo devem ser feitas para evitar o comprometimento da estrutura de maneira precoce, como mostrado aqui nessa figura, corrosão da estrutura. O detalhamento da estrutura é também um aspecto importantíssimo e pode causar diversos erros para a execução e o atendimento do projeto, em relação à demanda especificada para ele. Dentre os erros que podem ocorrer está o comprimento das peças, compatibilidade entre os perfis, a previsão de furos nas ligações, como demonstrado aqui na figura de detalhes incoerentes. Podemos observar então que cada estrutura tem em seu perfil característica que se torna específica para a aplicação daquela construção e projeto, assim como cargas a serem consideradas no âmbito que ele será inserido. Além também de ressalvar a importância do detalhamento projetual para que um projeto seja executado com eficácia, atendendo às necessidades do cliente e fazendo com que a estrutura seja eficaz para o meio de inserção dela.